Começou mais uma Copa do Mundo e o evento conhecido por unir nações dessa vez vem em tom excludente mesmo antes de ter começado, escancarando o absurdo de se confiar como país sede em um governo tirano, o que nos lembra as Olimpíadas de 36 disputada em plena Alemanha nazista. Mas e se eu te disser que naquela edição a perseguição que mais chamou a atenção não veio do bigodinho, mas sim de um país visitante? Adivinha qual? No dia 26 de abril de 1931, o Comitê Olímpico Internacional se reuniu em Barcelona para uma votação que decidiria o próximo país sede das Olimpíadas, sendo que a anfitriã Barcelona saiu derrotada com apenas 16 votos contra 43 na Alemanha. Para muitos, aquela era uma forma de reintegrar o país à comunidade internacional após um período de exclusão com o fim da Primeira Guerra Mundial, pela qual a Alemanha foi a grande responsabilizada. Portanto, quando o COI decidiu que o país receberia as Olimpíadas, o bigodinho já liderava o seu partido, mas ainda tinha um status mais de agitador, sem que imaginasse o que viria a ser depois. O problema é que o depois não tardou por vir, e em menos de 2 anos o bigodinho chegou ao poder e se tornou ditador. Com isso, naturalmente, começaram a questionar se deveriam manter a Olimpíada sob um regime extremista, sendo o próprio logo da competição um sinal de seu valor de união global. E poucos meses após a mudança de poder em 33, o Comitê Internacional cobrou do novo regime o compromisso de obedecer os valores da Carta Olímpica, dentre os quais estavam o de promover o esporte como um meio de união entre diferentes classes sociais, culturas e nações, o que pronto e cinicamente a Alemanha aceitou. E a palavra de quem não tinha moral foi suficiente para convencer de que seria seguro manter o país como sede, mesmo que àquela altura atletas judeus já estivessem sendo expulsos de clubes alemães. Mas o debate não cessou em diversas camadas e países, especialmente nos Estados Unidos. O juiz Jeremiah Mahoney, presidente da União Atlética Amadora, defendia que os Estados Unidos não participassem, tendo como seu principal opositor Avery Brundage, que como presidente do Comitê Olímpico Americano era sumariamente contra o boicote, chegando a fazer uma visita de inspeção na Alemanha, onde concluiu que os judeus eram tratados justamente. Em sua campanha pró-participação, distribuiu panfletos onde defendia que os atletas do seu país não deveriam se envolver na disputa dos nazistas, inclusive alegando existir uma conspiração judaico-comunista para que os Estados Unidos não participassem. O curioso é que ele teve aliados contra o boicote pouco prováveis para o seu perfil. Representantes do movimento negro, em especial de importantes jornais como The Philadelphia Tribune e o Chicago Defender, que não apenas defendiam que os atletas estadunidenses negros iriam provar a mentira da superioridade ariana, como se opunham ao boicote por acusarem a hipocrisia de um Estados Unidos tão cínico quanto a Alemanha. A década de 30 foi apenas uma das várias em que o país norte-americano viveu sob o regime de Jim Crow, com direitos civis quase nulos para os negros, especialmente no sul, em um país segregado em todas as camadas possíveis. Ainda assim, para defender a nação esportivamente, eram aceitos, e na Olimpíada da Alemanha nazi, os Estados Unidos levaram 18 atletas negros, dos quais 10 ganharam juntos 14 medalhas. O destaque, sem dúvidas, foi Jesse Owens, se tornando o maior medalhista da edição com 4 ouros e protagonizando uma das fotos mais simbólicas da história. Mas ao voltar para os Estados Unidos, continuava sendo somente um negro nos Estados Unidos. No ônibus, precisou se separar dos outros atletas e entrar na parte de trás, destinada aos negros. No hotel onde os medalhistas seriam homenageados, Waldorf Astoria, em Nova York, teve que usar a entrada de serviço. Para uma homenagem na Casa Branca, o presidente Franklin Roosevelt convidou apenas atletas brancos e, segundo o próprio Jesse, nunca enviou sequer um telegrama. Para sobreviver, então, o melhor medalhista das Olimpíadas de 36 passou a aceitar propostas de apresentações, correndo contra carros, caminhões, motos e até cavalos, o que mais tarde alegou que o incomodava, mas que não dava para comer as 4 medalhas de ouro. E por receber por essas apresentações, foi punido com a expulsão da Associação Amadora de Atletismo, o que o impedia de participar de competições amadoras, como as Olimpíadas exigiam na época, chegando a trabalhar como zelador, lavador de roupas e frentista. Mas lembra quando eu disse que representantes do movimento negro eram aliados pouco prováveis para o presidente do Comitê Olímpico Americano, Avery Brundage? Nas Olimpíadas do México, em 68, quando o pódio novamente se tornou palco de luta antirracista, a partir dos punhos cerrados dos também velocistas Tommy Smith e John Carlos, Brundage agora já era presidente do Comitê Olímpico Internacional, ou seja, chefe de tudo. E nada satisfeito com o gesto de pantera negras dos atletas, os expulsou da Vila Olímpica, terminando com o banimento de ambos da equipe. Ao voltarem para os Estados Unidos, tiveram o mesmo destino de Owens, aceitando qualquer emprego para sobreviver. Já em 72, quando as Olimpíadas voltavam à Alemanha, mais especificamente à Ocidental, foi a vez de Brundage, em seu último ano como presidente, banir por toda a vida Vincent Matthews e Wayne Collett, outros 2 velocistas norte-americanos negros, após uma postura de deboche e ironia durante a execução do hino dos Estados Unidos, quando mais uma vez o pódio foi palco para a luta racial. Então, seja a postura do Brundage ou o ostracismo pelo qual passou o maior medalhista de 36 no final de sua vida, mostram que os Estados Unidos nunca tiveram moral para pagarem de moralistas. Muito pelo contrário, os Estados Unidos não teriam condições algumas
alguma de boicotar as Olimpíadas de 36, visto que os juristas do Reich, 2 anos antes, se inspiraram justamente nas leis de Jim Crow para criar as leis de Nuremberg do regime alemão. Afinal, bem antes deles perseguirem judeus, o governo dos Estados Unidos já perseguia negros e outras minorias. E se a Alemanha nazista acabou sob as botas soviéticas em 45, as leis de Jim Crow ainda duraram até a década de 60 e, como vemos, ideais fascistas seguem em alta e institucionalizados por lá. Então, se os Estados Unidos deveria estar recebendo uma Copa do Mundo, nem agora, nem nunca. É nóis.